Olá para todos e vamos então a mais um estudo. Quem sai da igreja é um desviado? Desviado do quê? Do evangelho ou desviado da religião? Toda a vida ouvimos dizer que quem sai da igreja está desviado. Sempre que alguém sai da igreja, dizem que a pessoa se desviou, mas nem sempre é assim não. Assista o vídeo até o fim que você vai entender o meu raciocínio e a realidade. Existe o desviado do evangelho, que é aquele que deixa de seguir o evangelho. Aquele que se converteu um dia, renunciou o mundo, renunciou a carne e veio para o verdadeiro evangelho. Este grupo pertence à minoria. E existe o desviado do sistema religioso, que é o que mais vemos nos dias atuais. E esse grupo é o da maioria. A pessoa fica crente, mas nunca se converteu ao Evangelho. Ela ficou crente, mas ela se converteu apenas a uma religião. Então ela se batiza e se introduz na religião. O batismo em pecado identifica a pessoa com a religião e não com Cristo. É o batismo de introdução na religião e não no verdadeiro evangelho. O batismo verdadeiro identifica a pessoa com Cristo, mas desde que tenha se arrependido de seus pecados. Senão é o banho d'água que identifica a pessoa com a religião ou com um sistema religioso qualquer. Daí essa pessoa deixa a igreja e eles falam que a pessoa se desviou. Mas desviou do quê? Da religião. Da religião e não do evangelho, porque ela nunca se converteu ao evangelho. E isso se aplica à maior parte das pessoas nos dias atuais. Eu conheço religião há 40 anos, desde criança, e sempre vi isso e continuo vendo cada vez com mais frequência. A pessoa se batiza e passa 3, 4, 5 anos e a pessoa não muda nada. Na igreja de saia comprida e na rua de shorts, shorts curto. Eu vejo com os meus olhos, nem precisam me contar. Nem sempre quando alguém deixa uma denominação, significa que ela esteja se desviando. Desviado é quando o convertido volta para o mundo. Ele deixa de seguir o verdadeiro evangelho que ele seguia e volta para as práticas das coisas do mundo. Hoje muita gente estão deixando as denominações evangélicas por vários motivos: escândalos, desvio de dinheiro, mundanismo nas igrejas. Então, quem deixa a igreja por alguns motivos não significa que estejam desviando. Desviando é se elas voltarem para o mundo. Nas denominações religiosas, desviado só é contado quando se batizou. Eles têm como desviado quando a pessoa se batiza e sai. Senão, eles não têm como desviado. Eu conheço igrejas que fazem pressão para a pessoa se batizar para ser mais um. A pessoa só vira número quando se batiza. Por isso eles forçam a pessoa a se batizar, eles fazem pressão para virar mais um e bater papo na sede que batizou não sei quantas pessoas neste batismo. A minha mãe é da Assembleia de Deus. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eles não batizavam a pessoa assim de cara, a pessoa ficava de observação. Esses dias atrás, o pastor falou que quem quisesse batizar o seu filho ainda estava a tempo. Estão copiando da Igreja Católica. Batizar seu filho. Não tinha que conversar com o filho? Então pediu para os pais batizar os filhos. Isso é um batismo de introdução na religião
e não no cristianismo. Tem que se converter primeiro, para ser cristão genuíno. E isso é a ordem da sede. Eles fazem pressão sobre os pastores dos bairros. Eu sei disso. Há 30 anos atrás, lá na Assembleia de Deus mesmo, eles não batizavam pessoas de qualquer jeito. A pessoa ficava de observação, bem diferente de hoje. Quando eu tinha 13 anos de idade, a minha irmã conversou com o pastor para eu se batizar. E ele disse que não, era melhor aguardar mais, dar mais um tempo devido à minha idade. E esse pastor estava correto. Correto. Hoje não. Hoje eles batizam a pessoa independente da situação ou da condição que esteja. Eu vejo aqui moças de shorts, de roupa marcando o corpo, aqui na rua, que se batizaram e passa o tempo. 3, 4 anos, 5 anos, estão tudo do mesmo jeito. Não houve nenhuma conversão. Só para fazer número na igreja. E isso se aplica a muitas igrejas evangélicas. Eu citei o exemplo aqui da Assembleia de Deus. Não sei se no Brasil inteiro fazem isso ou é só aqui. Ou alguns lugares sim e outros não. Mas isso se aplica a muitas igrejas evangélicas de hoje, né? Onde o foco deles é encher a igreja de gente e algumas arrecadar dinheiro. E acabam formando um rebanho de bodes disfarçados de ovelhas. Parecem ovelha dentro da igreja, mas lá fora você vê que é bode. Né? Quando eu passo na rua de shorts curtos na rua, você vê que é um bode disfarçado. Existem algumas linhas de interpretação acerca do batismo, mas literalmente você pode ver no livro de Atos, as pessoas primeiro se arrependiam de seus pecados e depois se batizavam. Sem arrependimento não se aplica o simbolismo do batismo. Eu creio que talvez a maioria das igrejas evangélicas batizam a pessoa quando faz 12 anos, quando deixa de ser criança. Não estou dizendo que é errado, mas tem que ter propósito. Ela tem que ouvir o evangelho, crer e entender o que é certo e o que é errado para decidir. Senão, muito provável que não passará de um banho d'água. Agora, voltando à questão aqui do desviado da religião ou desviado do evangelho, nos tempos dos apóstolos não existiam denominações como hoje. Claro que existiam seitas judaicas e o cristianismo apostólico. Eles se reuniam em qualquer lugar. Podia ser hoje debaixo da garagem, debaixo da árvore, em qualquer lugar. Como tem muitos hoje que se reúnem, né, para cultuar. E também não existia placa denominacional como temos nos dias atuais. A Bíblia nunca citou denominação religiosa. Igreja na Bíblia, esse nome nunca foi usado para se referir a denominações como hoje. Hoje as pessoas perguntam de qual igreja você é. Daí a pessoa diz, eu sou da congregação, ou o outro eu sou da Assembleia, o outro eu sou da Deus e Amor. Então hoje eles identificam igreja com denominação. Mas na Bíblia a palavra igreja nunca se referiu a denominações. Se refere a pessoas. Igreja sou eu, você e todos que se esforçam para seguir o Evangelho é chamado de igreja. Mas para fazer parte do corpo de Cristo, precisa se reunir. Igreja é assembleia, é reunião. As pessoas são membros do corpo de Cristo. E o corpo não tem um membro só. Cristo é a cabeça. E cada pessoa faz parte do corpo de Cristo, mas para isso precisa se reunir. Então o ato de reunir já vinha desde o Velho Testamento. Os judeus se reuniam. A igreja se reúne. O escritor de Hebreus disse, não deixemos de reunir-nos como igreja. Como igreja. Não é para largar. Seja dentro de um templo, seja dentro de casa, com 3, 4, 5, 10 pessoas,
na garagem, debaixo da árvore, seja lá onde for, né? Mas a reunião é bíblico. Os dons ministeriais que Jesus deixou à igreja é para ser usado em grupo. Sozinho você vai usar os dons para quê? Né? Né? Então é algo para ser feito em grupo. A ceia é em grupo. Então o ato de se reunir sempre existiu e sempre existirá. Devemos ter discernimento, entender as coisas do certo ou do errado, né? E saber lidar com os problemas que temos nas igrejas nos dias atuais. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.